Fala, galerinha! Começando aí mais uma aula de geografia e hoje a gente vai trabalhar com uma temática também muito importante para o teu vestibular, para o teu Enem. Então fica concentrado, pega o teu material, tua caneta, anota tudo, porque toda aula eu tenho falado com vocês. Já já é o Enem, já já é o vestibular e você que é a galera top da mediação precisa estar mais top ainda para fazer a nossa prova do Enem. Beleza? Então anote mesmo, compartilhe com o colega os conhecimentos sobre essa aula, porque eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Então, de olho na nossa aula de hoje, na tela agora, aula 19.1. Na aula 19.1, nós iremos falar sobre migrações no Brasil, a nossa primeira aula sobre migrações, que a gente vai ter ainda a parte 2 desse conteúdo. Então, nessa aula, nós iremos abordar temas sobre migrações externas, vamos estudar um pouquinho sobre o processo migratório no Brasil, esse migratório, no primeiro momento, interno, né, e externo, as pessoas que vieram para o Brasil de outros países. E também a saída de brasileiros, que é a imigração, para outros países, principalmente a partir da década de 80, década de 90. Então, não perca tempo, anote todas essas informações aí da nossa aula de hoje. Qual é a habilidade da aula? Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Galera, essa habilidade é o que a gente quer que você alcance. Você entender que esse fluxo, que essa, deixa eu voltar aqui, dinâmica populacional no Brasil, que são os fluxos, contribuíram aí para gerar uma transformação dentro desse território brasileiro. E essas transformações, não só na questão migratória, mas que se refletiu no campo econômico, no campo ambiental, no campo social. Então, olha só, uma palavra, vamos colocar um acontecimento que gerou toda essa transformação dentro do território brasileiro. Vamos lá. Então, nós trazemos aqui esse primeiro momento para vocês, ó, o conceito de migrações externas. O que são as migrações externas? De acordo com a ONU, que é a organização, a gente tem aí a migração, a Organização das Nações Unidas, é toda a mobilidade de pessoas que ocorre no espaço geográfico entre diferentes lugares com o objetivo de fixar-se, ou seja, né, morar em outro local. Então, esse deslocamento que está falando aqui, mobilidade, entre diferentes áreas do mundo, entre diferentes lugares, é chamada aí de migrações externas. As pessoas que se mudam para lugares que ofereçam mais oportunidades e melhores condições de vida. Então, quando a gente fala aí de migrações externas, a pessoa está deixando, por exemplo, o seu país e está buscando um país com maior desenvolvimento ou melhor desenvolvimento, porque certamente esse país vai oferecer oportunidades de melhorias das condições de vida daquele determinado grupo. Então, ninguém sai do seu local, do seu determinado país e visa, de repente, morar numa área, numa região de menor desenvolvimento. Ele quer uma área onde vai garantir atrativos, benefícios para a sua fixação. Por exemplo, aqui na minha área onde eu moro, enfrenta muitos problemas no campo do trabalho. Nesse país que eu estou morando, quase não tem trabalho, as cidades estão devastadas pelas crises econômicas, recessão econômica. Então, ele vai deixar aquele país e vai geralmente buscar um país com melhor desenvolvimento, seja do PIB, seja do IDH,
onde ele possa ter oportunidades de melhorias de vida. Beleza? Vamos lá. A migração externa altera o quê? O número de habitantes dos países envolvidos no fluxo de pessoas. Quem são esses países envolvidos? São esses países onde estão, de repente, o país que está perdendo, né? De onde está acontecendo a imigração, e o país que está recebendo essas pessoas, que são o imigrante. Então, tanto esse país que o imigrante está saindo e o país que ele está entrando, certamente ele vai sofrer aí com mudanças, principalmente quando a gente fala da questão aí do número de habitantes. Não só no número de habitantes, muitas das vezes acontecem outros problemas, como, por exemplo, né, a falta de emprego por conta do aumento da chegada de pessoas em um novo país. Então, é importante entender essa relação aí dentro dos estudos da demografia, assim como as migrações internas. O que representa essa informação? É o seguinte: tanto o país que está perdendo as pessoas, quanto os países que estão recebendo as pessoas, vem aqui comigo, galera, presta atenção. Tanto ambos estão recebendo pessoas ou estão perdendo pessoas, que é o caso ali do país que o imigrante saiu ali do seu local, né? Então, essas transformações acabam comprometendo muitas das vezes as relações de um determinado país. E o país que está recebendo o imigrante, agora ele tem, de repente, aí o maior número de pessoas. Então, essa relação que a gente está falando do processo migratório. E quando a gente fala aí de migrações, elas acabam alterando o número de pessoas dentro de um determinado país. Ou também esse país acaba certamente sofrendo com a redução do número de pessoas. Porque quando a gente fala de crescimento absoluto de um país, a gente relaciona e analisa as taxas de natalidade, de mortalidade de um determinado país e também o famoso saldo migratório. O que é o saldo migratório que a gente já viu em aulas passadas? É essa relação entre emigração e imigração. Então, a imigração é a entrada de pessoas e a imigração é a saída. E essa relação entre ambos, a gente chama aí de saldo migratório. Entre entrada e saída, a gente tem esse saldo migratório que contribui aí para aumentar ou diminuir a população de um determinado local. Beleza? Vamos lá na tela. Por isso que está falando aqui, ó, que essas relações de migrações interferem nos estudos demográficos. Imigrante do Brasil. Até a primeira metade do século XX, o Brasil era um país marcadamente por imigração. Depois da metade do século XX, foi mudando aqui no Brasil. E o Brasil deixou de receber imigrantes, assim, se comparado com esse primeiro momento aí que a gente observa, lá da metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX. O país foi ocupado por portugueses e pelos escravos africanos, que essa imigração, principalmente aqui dos africanos, foi uma migração forçada. A gente sabe muito bem que boa parte da população africana que veio para o Brasil vieram na condição de escravos, eram comprados e vendidos para a colônia aqui no Brasil. E então eles não tiveram escolha. Então, a partir do momento onde não há escolha nesse processo migratório, caracteriza-se aí um processo migratório forçado. Mas depois, nós temos outro momento no Brasil, de 1850 a 1934, que vai entrar vai chegar a maior parte dos imigrantes aqui no Brasil. E agora a gente tem um outro tipo de processo migratório, que já não é forçado, mas sim um processo de imigração espontâneo, né? Uma imigração espontânea
a partir desse período aí no Brasil, de 1850 a 1934. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, galera, na segunda metade do século XIX, até as primeiras décadas do século XX, destacaram-se. A gente vai verificar quem chegou no Brasil a partir lá da metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, a partir de agora. Então, nós temos aí italianos, espanhóis e japoneses. Essa galera que chegou no Brasil a partir desse período contribuíram aí como mão de obra para a lavoura. Essa lavoura do café no sudeste do Brasil. Então, essa galera chegou após a proibição do tráfico de escravos e a abolição da escravatura em 1888. Então, houve essa necessidade de ter mão de obra no Brasil agora para trabalhar com o café e outras atividades que até então, galera, era desenvolvida, né? Essas atividades eram desenvolvidas com a mão de obra escrava. Mas a partir desse momento da abolição, agora não é permitido. E foi aí que o Brasil começou a incentivar esse processo migratório externo para o nosso território, visando o quê? Essa contribuição de mão de obra, essa reposição de mão de obra, já que agora estava proibido o tráfico, né? Houve também a abolição da escravatura, então o Brasil se viu diante de uma situação que ele começou a incentivar migração para garantir mão de obra dentro do nosso território. Vamos lá. Mais acontecimentos. Também chegaram no Brasil, nesse período, alemães e italianos que se dirigiram para a atual região sul do país, com o objetivo aí de ocupar essa região sul, incentivadas pelo Estado brasileiro, como maneira de garantir o que também a soberania do Brasil diante de possível ameaça de estrangeiros nessa região sul do Brasil, ali que está próximo às fronteiras com outros países, que vocês já estudaram na história. Italianos e portugueses também chegaram nesse período no Brasil, e espanhóis e sírio-libaneses, para compor a força de trabalho, galera, nas indústrias que surgiam num país e passando a residir principalmente nos bairros operários, principalmente na cidade de São Paulo. Então essa galera também chegou no Brasil aí, no outro momento agora, para garantir o quê? A mão de obra, o trabalho nas indústrias que começaram a surgir no Brasil a partir de 1930, após a crise do café, mas se intensificou principalmente aí na metade do século XX. Então, com a crise do café, essas pessoas vieram para o Brasil e, galera, italiano, português, espanhóis, sírio-libaneses também, que começaram a trabalhar nessas atividades industriais dentro do Brasil. Temos aqui um acontecimento que, de certa forma, esse acontecimento é importante, de certa forma não, é importante porque mudou essa questão, galera, do fluxo migratório para o Brasil. Foi a chamada Lei de Cotas, estabelecida onde? Que ano? 1934, que restringia a entrada de estrangeiro, com exceção dos portugueses. Brasil, colônia de Portugal. Então, olha só, a partir de 34, começou a barrar a entrada de mais imigrantes no Brasil. Tinha um percentual que estabelecia a entrada ainda de pessoas de diferentes países no Brasil. Mas era bem mínima essa porcentagem permitida de entrada de novos imigrantes no Brasil. Então, essa lei, ela controlou esse processo migratório dentro do nosso país. Quem que tinha acesso livre com a lei de cotas dentro do Brasil? A única nacionalidade, o único estrangeiro que poderia vir para o Brasil de livre acesso eram os portugueses, a partir da assinatura da lei de cotas no Brasil. Então,
O processo migratório do Brasil, ele vinha de uma forma acelerada, mas com a lei de cotas, ela agora encontra o quê? De certa forma, um impedimento, um empecilho que acabou contribuindo para diminuir essa grande quantidade de entrada de imigrantes no Brasil, com exceção dos portugueses. Beleza? Guarda aí. Lei de cotas. Redução do processo migratório no Brasil. Vamos lá. Vamos avançar que a gente tem mais informações aqui sobre esse processo migratório. Então, a partir da década de 40, a imigração para o país esteve muito ligada à conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Então, olha, nós temos outro momento da migração no Brasil, 1940, e os principais grupos de imigrantes foram judeus, agora relacionado à guerra lá da Segunda Guerra Mundial, poloneses, japoneses e chineses, além de italianos, alemães e pessoas de outras nações europeias. Então, o contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 1940, contribuiu para esse fluxo migratório em direção ao Brasil. Já na década de 70, o Brasil recebeu muitos imigrantes, principalmente de onde? De Angola e também de Moçambique. E a partir do final do século XX, lá na década de 90, o país passou a receber quantidades de imigrantes agora, não lá, vamos colocar, da Europa, mas principalmente aqui da América, como peruanos, bolivianos, paraguaios, argentinos, coreanos e chineses, que são aqui, no caso, do continente asiático. Então, o fluxo é muito dinâmico quando a gente fala de processo migratório. E você tem que entender o seguinte, só um pouquinho. Você tem que entender e lembrar, galera, que o fluxo migratório, ele está muito relacionado à questão das transformações que ocorrem dentro de um determinado país que está emitindo esses imigrantes, galera, entendeu? Então, assim, olha só, está muito relacionado ao contexto, às vezes guerra, conflitos, recessão econômica, e essa galera se vê diante de uma situação desfavorável que acaba contribuindo para esse fluxo migratório chamado, esse deslocamento chamado migração. Porque se a galera tivesse uma condição favorável, certamente ela não deixaria o seu país. Vamos lá. Vamos observar aqui agora um gráfico que fala aí sobre o processo migratório para o Brasil, dessas migrações externas, no período de 1808 a 1995. Então, nós temos aqui, galera, o principal grupo de imigrantes para o Brasil desse período. Na liderança aí a gente tem os portugueses com 31%. Depois a gente vai encontrar na segunda posição italianos. E temos também na terceira posição espanhóis, japoneses e alemães. Então, o maior grupo, maior parte desses migrantes que vieram para o Brasil foram os portugueses e italianos, com os maiores percentuais de imigrantes para o Brasil. Aí aqui tem outro 17,8%. Aí vai entrar poloneses e russos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos e nigerianos. Então, esses outros aí e outras nacionalidades que não é citada. Beleza? Então, maior parte dos migrantes nesse período no Brasil são portugueses e italianos. Muitos desses imigrantes se encontram em situação ilegal e acabam trabalhando assim como ambulantes, empregados em empresas também clandestinas, na situação na qual se enquadram principalmente bolivianos, paraguaios e chineses e peruanos. Agora a gente está falando desse processo migratório para o Brasil mais recente. Dentro da cidade de São Paulo, temos, por exemplo, aí parte desses imigrantes que trabalham com confecções, essas confecções de camisas, calças,
peças íntimas. E essa galera, infelizmente, submetem-se a regime de semi-escravidão, com jornada diária até 12 horas de trabalho, com rendimento inferior a um salário mínimo. Na aula passada, o professor Jorge até falou dessa situação. Olha só, galera, temos aqui uma imagem de bolivianos em oficina de costura em São Paulo. Então, várias vezes aqui no Brasil, já foram descobertas essas fábricas que trabalham de forma clandestina, onde muitas das vezes não garante os direitos legais desse boliviano, como a gente viu no texto anterior, que trabalham até 12 horas por dia com um ganho mínimo, abaixo do salário mínimo, trabalham nas condições precárias, muitas das vezes sem água, alimentação. Então acontece, principalmente com esses imigrantes aqui no Brasil, da Bolívia, do Peru, que se sujeitam muitas das vezes a essa situação. Esses países de menor desenvolvimento, como eu falei para vocês no início da aula, maior parte dos fluxos migratórios acontece de um país de menor desenvolvimento para um de maior desenvolvimento. Em meados de 2009, o governo federal aprovou a lei anistiando todos os migrantes que entraram irregularmente no Brasil até 1º de fevereiro de 2009. Desse modo, aproximadamente 50 mil estrangeiros ilegais passaram a contar com a possibilidade de regular a sua permanência e obter vínculo empregatício de acordo com a legislação trabalhista vigente ou ainda denunciar eventuais abusos cometidos por empregadores ou aliciadores. Então, a gente tem esse ganho aqui no Brasil em 2009 em relação à legalização do imigrante, que foi criado aí, em 1º de fevereiro de 2009. Nós temos aqui migrações mais recentes em direção ao Brasil, e a gente vai trazer algumas delas aqui, Haiti, Venezuela. Então, no início de 2010, nós tivemos aí migrações lá da América Central, do Haiti para o Brasil. O que motivou essa migração de haitianos para o Brasil? O terremoto, que a gente sabe que devastou aquele país, já cheio com muitos problemas, se encontra sobre uma área de instabilidade geológica. Se é uma área de instabilidade geológica, é uma área que a qualquer momento pode sofrer com abalos sísmicos, terremotos. Então, galera, devastou o Haiti esse terremoto de 2010, boa parte das cidades. E para completar a situação, a gente sabe que o Haiti é um país com muitos desafios. Tem a instabilidade política e também econômica. Então, toda essa situação acabou contribuindo para que os haitianos deixassem o seu país, que é o Haiti, em direção ao Brasil, em busca de uma melhor condição de vida, já que o país se encontrava devastado por conta desse terremoto de 2010. Beleza? E além do terremoto, falei para vocês, instabilidade política, crise política e também recessão econômica. Muitos desafios enfrentavam aqueles haitianos que se decidiram a deixar o Brasil. Então vamos lá no quadro e entender como que foi esse processo aí de entrada aqui no Brasil, como que foi a rota. Nós temos esquema aqui, um lá do Haiti, iam lá para o Panamá, faziam a travessia pelo canal do Panamá, chegavam até Quito, lá no Equador, depois desciam para o Peru, depois lá do Peru atravessavam boa parte do Peru, quase até o sul do Peru, ia lá para o Acre, 4. Então, a porta de entrada no Brasil, estado do Acre. E daí em diante, se espalharam para Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certo? Então, a porta de entrada nesse processo migratório foi a fronteira lá do Brasil com o Peru, a Bolívia também, que é vai ser, no caso aqui, o estado do Acre. Certo?
Então nós temos aqui ó, o número 1 falando que o haitiano viajava para a vizinha República Dominicana, de onde partem para o Panamá de avião. Olha só, saiu lá do Haiti para a República Dominicana. No 2, de lá tomou outro voo para Quito, capital do Equador. 3, em seguida viaja para o Peru de ônibus, lá de Quito, do Equador, para o Peru de ônibus até a cidade de São Lourenço, depois de passarem por Cusco, Maldonado, Ibéria e Inampari. Nós temos aqui o 4, atravessam para a Bolívia e cruzam de táxi a fronteira da Bolívia na cidade de Cobija, com o Brasil, que é Cobija conhecido também. O limite dos dois países é dividido pela ponte Wilson Pinheiro, que está no Rio Acre. Durante os 4 dias em que a reportagem esteve em Brasileia, nenhum policial foi visto, né, nessa fiscalização. Então, a gente sabe que, de certa forma, essa ineficiência das fronteiras contribui para a entrada de imigrantes, tanto como aconteceu na situação aí da imigração haitiana, e até hoje acontece. Então, aproximadamente 5 mil haitianos já entraram ilegalmente no Brasil pelas fronteiras desde o terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Então, entrou muitos haitianos dentro do Brasil. Outro processo migratório para o Brasil mais recente foi no período de 2015 a 2019, e aí a gente tem os venezuelanos. Os motivos: totalitarismo do governo, crise econômica, inflação altíssima dentro da Venezuela, que acabou contribuindo aí para gerar a falta de emprego, recursos básicos também, a galera não tinha nem mais acesso a recursos básicos necessários para a sobrevivência, miséria, fome, doenças e violência, todos esses motivos acabaram contribuindo aí para aumentar esse fluxo migratório, o êxodo, a saída de venezuelanos em direção de vários países aqui da América do Sul. Aí a gente tem um mapinha aqui, ó, no Brasil, 128 mil cruzaram a fronteira em 18 meses. A gente tem aqui, ó, na Colômbia, em junho contabilizava 442 mil venezuelanos em situação irregular. No Equador, 547 mil. No Peru, 400 mil. Então, nós temos aqui, ó, na Venezuela, 2,3 milhões deixaram o país, segundo a Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, ONU, do que esse número aí equivale aí, ó, 7% da população. Então, galera, muita gente deixou a Venezuela por conta dessa instabilidade política e as crises que afetaram a Venezuela, principalmente, aí até hoje está passando ainda por esta crise, mas esse período maior, mais intenso do fluxo migratório aconteceu de 2015 a 2019. Migrações recentes em direção ao Brasil. Imigração e refugiados no Brasil, principais nacionalidades. Então, primeira posição aí a gente tem de 2012 e 2018. 2012 a gente tem aí, ó, haitianos ocupando a primeira posição aí de imigração para o Brasil. Segundo, bolivianos. Terceiro, venezuelanos. Quarto, colombianos. Quinto, argentinos. Sexto, chineses. Sétimo, português e oitavo, peruano. Já em 2018, quem passou a liderar? 39% venezuelanos. 14,7% haitianos, 7,7% a gente tem colombianos e 6,8% aí bolivianos e na quinta posição uruguaios. Imigração de brasileiros. Agora a gente tem já uma outra situação. A gente estava falando até então de imigração, que foi a entrada de pessoas no Brasil. A gente viu lá da metade do século XIX até os dias atuais, esses fluxos mais intensos. E agora a gente pode falar também o seguinte: a gente sabe que temos aí a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, e o professor Jorge já até mencionou em aulas passadas que nós temos também a entrada de ucranianos no Brasil, principalmente agora
nesse ano de 2022. Então é um fluxo mais recente. Não tem uma grande quantidade, mas certamente deva chegar mais pessoas lá da Ucrânia por conta da situação da guerra entre ela, no caso a Ucrânia, e a Rússia. Beleza? Vamos lá. Então agora a gente vai falar de imigração, que é a saída. Então você fala de imigração, era a entrada. Então, imigração, o I, você lembra de quê? De entrada. E imigração, você lembra do E, saída. Beleza? Então, saída de brasileiro, imigrações de brasileiro. De acordo com a estimativa divulgada em 2009 pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é o Itamaraty, em 2008, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país. Apesar de grande parte desses imigrantes ter formação profissional, na maioria das vezes exercem tarefa de baixa qualificação nos países onde residem. E dependendo dos países que eles residam, o que vai acontecer? Aquela qualificação que ele tem muitas das vezes no Brasil, no país de origem, muitas das vezes não é tão válida dentro do seu país. Ou, de repente, ele até tem a qualificação interessante, mas migrou para um determinado país de forma ilegal. Então, ele vai trabalhar também lá de forma ilegal. Então, isso acaba também comprometendo a sua atuação na sua área profissional, na sua área de formação. E ele acaba exercendo aí para garantir, vamos colocar, o seu sustento, a sua melhoria, tarefas com baixa qualificação nos países onde residem. Imigração, a gente tem os primeiros movimentos de saída de brasileiro mais significativos foram registrados na década de 70, com a imigração para o Paraguai. Então, a gente tem aí a primeira saída mais intensa para o Brasil foi para o Paraguai, a partir da década de 70, de sulistas, galera lá do sul, que venderam suas terras ou perderam o emprego. Então, a gente tem aí a questão da concentração de terra no Brasil, muitas das vezes estavam produzindo, não estava dando tão certo, e acabaram aí vendendo as suas terras. E também, a partir de 70, já falamos também em aulas anteriores, iniciou esse processo de mecanização no Brasil. Então, olha só, o motivo, ó, expansão da soja no oeste catarinense, no noroeste paranaense e no Rio Grande do Sul, o que acarretou a queda nas ofertas de trabalho na agricultura, por conta da mecanização. Então, essa mecanização que chegou lá no sul do Brasil, a partir da década de 70, acabou diminuindo a oferta de trabalho, porque a gente sabe que a máquina substitui a mão de obra de muitos trabalhadores e essa transformação dentro da região sul do Brasil contribuiu para a imigração, e nesse primeiro momento para o Paraguai, mais próximo ali da região sul do Brasil. Esses brasileiros que foram para o Paraguai, eles são conhecidos lá no Paraguai como brasiguaios. Nota aí, brasiguaios, que correspondem a 300 mil imigrantes e seus descendentes, representando cerca de 5% aí, ó, da população do Paraguai, essa galera aí que começou a migrar nesse período de 1970. A partir da segunda metade dos anos 80, milhares de brasileiros de ascendência japonesa foram atraídos por oferta de trabalho no Japão. Ou seja, né, os japoneses tinham vindo para o Brasil e começaram a nascer filhos de japoneses dentro do Brasil. Então, essa galera que tinha alguma ligação com o Japão, ou era filho de japonês, ou era neto, começaram a migrar para o Japão. Muitos tinham o quê? Formação superior e emigraram para atuar como operário na indústria japonesa, ou exercer atividades pouco qualificadas, com baixa remuneração para os padrões japoneses. E esses brasileiros, netos, filhos de japoneses que começaram a migrar para o Japão, ficaram conhecidos como decassegues. Galera que migrou para o Japão, que tinha alguma ligação familiar com os japoneses. Trabalhadores a partir lá da metade dos anos 80. Lembrando que nos anos 80, essa galera começou a deixar o Brasil principalmente por conta das crises, instabilidades
econômicas e políticas do Brasil. Entrada de brasileiro em Japão, a gente tem aqui uma evolução, ó, de 1986 até 97 milhões, ó, total de chegada, incluindo quem saiu e voltou em milhares para o Brasil. Então a gente tem aqui, ó, 1991, década de 80, só crescendo, e o maior registro na casa aí de 100 milhões, ó, a gente observa em 1997. Os Estados Unidos também, ó, foi uma outra área que recebeu migrantes brasileiros. Os brasileiros que deixam o país lá são conhecidos como brazucas. Apesar de parte significativa desses imigrantes terem alguma formação profissional, lá exerce trabalho braçais, como falamos há pouco, e de menor remuneração, considerado aí pelos padrões norte-americanos, esses trabalhos aí que não são tão interessantes para a população americana. São babás, faxineiros, engraxates, balconistas, operários de construção civil, que em sua maioria estão em situação ilegal e acabam se sujeitando. Apesar de ganhar em dólar, às vezes ganha até bem, mas a condição dele é ilegal. A Europa é outro destino bastante procurado pelos brasileiros que migram. De acordo com dados do Itamaraty, no Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha, uma grande concentração de brasileiros. Grande parte deles desenvolve trabalho pouco valorizado e se encontra em situação também ilegal. Outra situação, né? Muitos brasileiros fora, mas muita gente na situação ilegal. E aí que nós trazemos um mapinha para finalizar para vocês com os 10 países que abrigam mais brasileiros. Ou seja, para onde os brasileiros emigraram, deixaram o Brasil. Temos na primeira posição, temos aí os Estados Unidos. Na segunda posição a gente tem o Paraguai. Viu que a gente, até durante a aula a gente falou sobre o Paraguai. Na terceira posição a gente tem aqui o Japão. Na quarta, a Alemanha. Quinta, Portugal. E aí a gente tem outros países aí. Então a gente tem os principais aí, ó. O maior, Estados Unidos. Segundo, Paraguai. Terceiro, Japão. Quarto, Alemanha. E quinto, Portugal. A evolução do êxodo, que é a da saída de brasileiro, ó, na casa de milhões. Em 97, 1,5 milhão. 2000, 1,8 milhão. E em 2002, o Brasil alcançou aí 2 milhões de pessoas fora dentro do Brasil. 1/3 dos brasileiros que moram lá fora são clandestinos, ou seja, migraram de forma ilegal. 100 mil é o número de pessoas que deixam o país ao ano, o que corresponde a um Maracanã lotado, muita gente. 4,6 bilhões é o total enviado ao país em 2002 por brasileiros que estão fora. Ou seja, mesmo de forma ilegal, essa galera acaba ganhando até relativamente bem. E muitas das vezes envia esse dinheiro aqui para o Brasil para garantir o sustento familiar, muitas das vezes da esposa que ficou, da mãe, dos parentes mais próximos, e assim investir o seu dinheiro de alguma maneira aqui dentro do Brasil. Beleza? Então é isso, galera. Falamos sobre 2 momentos no Brasil. O momento de entrada de pessoas, que dentro do estudo da migração a gente fala que são os imigrantes, e o momento da saída de pessoas do Brasil, que esse momento a gente chama agora, dentro dos estudos de imigração. Então, essa relação de saída e entrada, ela precisa ser analisada e estudada, porque ela contribui aí para a dinâmica, as transformações populacionais de um determinado local. E também contribui para aumentar a população de um determinado local. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a nossa revisão. Fica ligado. Valeu! Tchau!